Aleluia, saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, mas se assenta e glorifica ao Senhor Jesus, porque Ele se faz presente neste lugar. Ele está aqui porque Ele, antes de nós o conhecermos, Ele nos conheceu e nos amou. Amém? Eu fico feliz de ver vocês aqui, né? Passei 2 semanas sem ver a carinha de vocês e, vou dizer, eu senti saudade, hein? Semana passada eu tinha marcado um compromisso, aí eu tive que ir no compromisso, eu vou dizer, um compromisso gostoso. Eu fui pescar, peguei uns peixinhos, né? Saboreei o peixinho, estava bom, viu? Não estou fazendo vontade de comer, não, viu? Mas eu tive como eu tinha marcado, já fazia no começo do ano, foi muito bom estar ali, né? Mas, estando ali, pegando meu peixinho, tudo, mas com meu coração aqui, sabe? Com vontade de estar aqui com vocês e olhar o rosto de cada um de vocês. Porque eu aprendi a amar vocês. Vocês são a minha família em Cristo Jesus, né? Por onde eu passo, onde eu andei, que nem eu já venho falando sempre aqui, eu não sou simplesmente o seu irmão em Cristo, eu sou o seu irmão. Um irmão de verdade, porque eu amo você. Independente do que você tem para me dar, porque a melhor coisa que você pode me dar para mim é o seu amor. Sabe? A união que a gente nos faz. É belo, é gostoso de ver. E ontem a gente no Impacto teve ali, foi tremendo, foi maravilhoso. E eu pude receber carinho das pessoas com quem eu ministrei, já tive célula, as pessoas vindo nos abraçar, aquelas crianças que eram pequenas e já são jovens, né? Vem tio e, né? É muito gostoso. Você olhar lá na frente, naquele grupo de louvor e ter uma pessoa que era sua discípula lá cantando, sabe? É gostoso. Por quê? Porque você amou antes de eu amar eles, Jesus amou eles. E Deus deu crescimento para cada um. Independente de onde eles vão estar, qual igreja que eles vão estar, independente de qual célula que eles vão estar, o importante é onde eles estão caminhando para os caminhos do Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. A gente vai estar falando algo que, poxa, é difícil para mim. Eu estive orando, estive buscando em Deus, falando, Deus, poxa, eu quero levar uma palavra de ânimo, eu quero dar uma palavra. Você falou, calma, meu filho, não é como você quer, é como eu quero. Vou falar de algo que muitas vezes a gente não quer ouvir, sabe? E eu vou dizer para você, eu tenho quase certeza que todos nós temos em nossos corações. É o orgulho. Dói. Muitas vezes a gente fala, poxa, eu não tenho. Já está sendo orgulhoso, né? Mas eu quero falar com você sobre um pouco de orgulho. Eu gostaria que você abrisse no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 11. Só um texto para a gente estar falando um pouquinho mais. Lucas, capítulo 14, versículo 11. Hoje é dia de Santa Ceia, é dia de tratamento, é dia de Deus curar, de Deus mudar. Né? Diz assim, Lucas 14, 11. Porque todo que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aí eu fico me perguntando, de que maneira eu e você estamos agindo? Qual dessas duas ações fala aqui? Antes da vírgula tem você se exaltar e será humilhado. Ou se você mesmo se humilhar, será exaltado. Qual desses que nós estamos vivendo no nosso dia a dia? Sabe que muitas vezes a gente não está se exaltando? Ou se estamos se humilhando? Isso cabe a cada um de nós responder diante de Deus, né? Porque se eu perguntar para a Camila, ela pode me dar uma resposta, e às vezes não é aquilo que Deus está vendo. Não é verdade? Se eu falar para você que eu estou me humilhando, mas Deus está vendo lá em cima que eu estou me exaltando, e aí eu estou mentindo. Não é verdade? Então é uma resposta que eu e você e Deus temos que dar para Deus, né? Mas eu queria falar de 3 tipos de orgulho hoje com você. Eu gostaria que você prestasse atenção
porque hoje é dia de Santa Ceia, hoje é dia de a gente estar nesse ano participando do corpo de Cristo. E eu queria falar primeiro tipo de orgulho, é o orgulho com rancor. Sabe, o orgulho com rancor é terrível, né? Vamos ler um texto da Bíblia, para a gente não ficar só nas minhas palavras? Vamos lá, hoje nós vamos navegar na Bíblia do Senhor. Amém? Na internet de Deus. Em 2 Reis, capítulo 5. Vamos navegar na internet de Deus. Hoje não tem Facebook, hoje não tem Twitter, o Orkut já fechou, né? Mas vamos navegar na palavra do Senhor. Todos encontraram? 2 Reis, capítulo 5, 11, diz assim: porém, Naamã para quem não conhece, era um general, né? Naamã indignou-se muito e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia por se ia em pé, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a sua mão sobre o lugar onde infectado e me curaria da lepra. Naamã, para quem não conhece a história, acredito que todos vocês conhecem a história, era um homem leproso. E uma menina, que era escrava dele, falou que na terra dela, no Egito, existia um homem, um profeta de Deus, que Deus usava. E ele, como um general, ele foi. Só que ele foi pensando que o homem ia fazer segundo o que ele imaginou. Como está escrito aqui. E quando ele chegou lá, como que ele foi recebido? Ele foi recebido pelo vamos dizer, o funcionário do profeta, né? O ajudante do profeta. Lá no Goiás a gente falava badeco, para quem não conhece, né? A gente fala de ajudante o badeco, né? Mas o ajudante, o auxiliar, né? Foi quem atendeu o general. E o profeta falou para ele: vá ao rio e mergulha 7 vezes. E ele foi embora e ele citou nesse texto assim: poxa, eu saí de lá, eu esperava que ele fosse assim, fosse me tratar desta maneira. Eu pensei que ele ia agitar as suas mãos sobre as minhas enfermidades e ia ser curado. Sabe, isso é um orgulho com rancor. Ele era um cara orgulhoso porque ele era um general. Sabe? Porque muitas vezes pensamos que tudo tem que ser da nossa maneira. Muitas vezes nós se encontramos como ele. Nós somos muito diferentes do que ele. Quantas vezes a gente vai a certo lugar, chega num trabalho e pensa que aquele jeito tem que ser da minha maneira. Aí quando alguém fala alguma coisa para você, você fica rancoroso, você fica brabo. Sabe? Ou quando você não é tratado da maneira que você queria. Sabe, o orgulho com rancor é aquele, eu acho que ele gera doença em nossas entranhas, no nosso corpo. É uma coisa que machuca muito. Você começa a guardar raiva daquilo. E eu estava vendo que esse homem, na história dele, ele estava indo embora. Ele não ia mergulhar nas águas, porque ele ficou rancoroso, ele ficou orgulhoso. E muitas vezes, quando o pastor está aqui na vez pregando aqui, e ele fala: gente, vamos fazer assim, e você não queria que fosse assim, queria que fosse assado. E você sai daqui e vai embora, entristecido, e não faz. E quem sofre as consequências não é o pastor, é você e eu, que não fazemos quando o homem de Deus coloca. Porque quando Deus usa um homem para falar e colocar, temos que fazer da forma que ele coloca. Porque somos escolhidos por Deus. E Deus, ele quer o melhor para mim e para você. Então, hoje, nesse dia, Deus não quer dia de Santa Ceia, nem eu, não é só hoje, eu quero todos os dias, porque a gente é uma família aqui, Ele quer tirar isso do nosso meio. Esse orgulho que existe no nosso meio. E eu falo que aqui, praticamente todos nós temos esse orgulho nos nossos corações. Até entre irmãos, muitas vezes. Muitas vezes você acha que você vem à igreja e o irmão às vezes não te trata da maneira que você gostaria de ser tratado. Não te dá aquele abraço que você gostaria de receber. Ele só passa, te dá uma paz do Senhor e vai embora. E você fica rancoroso. Ele não me abraçou, ele não me deu um abraço, ele me deu uma paz do Senhor, não deu um sorriso. Muitas vezes a gente vai embora da igreja assim. E a gente sofre. No casamento, quem é casado sabe. Não é verdade? Vocês duas não sabem ainda, né? Mas entre irmãs sabe também, né? Entre irmãs sabe. Muitas vezes a gente fica rancoroso. Às vezes a Camila não faz conforme você quer, né? Ou vice-versa, né? A Rantai, né?
Mas no casamento é assim às vezes. No casamento, muitas vezes, a gente acha que a gente chega em casa... Eu sempre tive assim, né? A minha esposa... não tenho palavra para explicar a benção que ela é na minha vida. Mas eu sempre cheguei em casa do trabalho... E, graças a Deus, eu sempre pude manter ela em casa sem poder ela trabalhar, precisar trabalhar. Mas eu ia tomar banho, em cima da máquina de lavar a roupa, estava lá minha roupa de tomar banho, minha toalha, limpinha, sequinha. Mas, do momento que ela começou a trabalhar, e um dia ela esqueceu, aí eu fiquei triste. Eu fiquei rancoroso. Agora, sabe por que você também está esquecendo de mim? Mal acostumado, né? Na verdade, né? Mas não foi... Eu esperava dela, sempre isso dela, né? Então, muitas vezes, no nosso relacionamento, no nosso casamento, a gente é rancoroso. Às vezes, não damos o nosso braço a torcer. Às vezes, o filho e o irmão, quer dizer, os dois irmãos, as duas irmãs, é a mesma coisa, não é verdade? Então, esse rancor não pode ter no nosso meio. E que essa noite, essa tarde, que o irmão falou, a gente vem colocar isso nos pés do Senhor, deixar esse rancor, esse orgulho rancoroso em nossos corações, porque esse rancor, ele vai acabar com as nossas vidas. Ele vai destruir a cada um de nós. Ele vai criar inimizade no nosso meio, entre famílias. Sabe, hoje a gente vê muitas brigas, muitas, como que fala, guerras, coisas, tudo por causa de orgulho. Pouca coisa. Sabe, eu já briguei com a minha esposa por pequenas coisas. Orgulho. Tá? Orgulho rancoroso. Um outro orgulho que eu quero falar também, né? Anota aí, o primeiro foi rancoroso. Eu vou perguntar depois, hein? É uma provinha aqui para vocês, eu vou ver se vocês estão atentos. Orgulho com admiração. Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Admiração. 2 Crônicas, capítulo 26, 16. Ei, Jesus, fala, Senhor. Diz assim, entretanto, entrando, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ele era um cara que ficou poderoso. Sabe? Ele é um cara que alcançou um cargo de poder. Ele criou um orgulho tão grande que ele achou, porque ele ficou poderoso, ele podia fazer aquilo que não estava a seu alcance. Queimar incenso não era para ele. Queimar incenso era para os sacerdotes. Não era para qualquer um que podia entrar lá no templo e queimar incenso. Aí, muitas vezes, quando a gente chega a um cargo, algumas vezes a gente consegue alguma coisa, né? E a gente cria esse orgulho dentro de nós. Eu fui um cara muito orgulhoso nessa área, sabe? Por isso que Deus ministrou muito no meu coração. De madrugada, hoje eu levantei, 2h40 da manhã, perdi o sono, porque eu tinha feito a mensagem, e Deus estava ministrando e trazendo no meu coração muitas coisas. E eu comecei a lembrar, porque quando eu cheguei no Japão, eu comecei a trabalhar de empregado, como todo mundo, e eu não me conformei de ficar sempre dentro de uma fábrica. Nunca gostei de ficar preso, né? E um dia apareceu uma chance de eu aprender um serviço. Eu fui lá, aprendi o serviço, montar andame, fui trabalhar por conta, comprei meu caminhão, tinha meu funcionário, ganhava um salário excelente, umas 5 vezes mais do que eu ganho hoje, que hoje está terrível, né? Mas está terrível assim, modo de a gente falar em quantidade, mas com Deus é abundantemente. Mas eu tinha orgulho no meu coração quando eu conversava com os brasileiros, era poucos meus amigos brasileiros, porque eu me achava que eu era superior a eles, pelo salário que eu ganhava, por eu ser um sachô, ou ser um chefe, no caso, né? Ser dono do meu próprio negócio. Eu era muito orgulhoso nessa área. Então, muitas vezes eu falava, pensava, não tinha amizade com brasileiro, não saía com brasileiro por causa disso. Poxa, os caras não têm condições de sair comigo e no Sunaco gastar 200 mil no Sunaco. Ele não ia gastar 200 mil com o Sunaco. E meus companheiros japoneses que ganhavam o mesmo salário que eu, eles gastavam. A gente ia no Sunaco, gastava 200, 250 mil no Sunaco. Então eu tinha aquele orgulho dentro de mim. Por quê? Porque eu alcancei um cargo que naquela firma
fui o único brasileiro a alcançar. Então, de todos os estrangeiros que passou ali, chineses e outras raças, eles não alcançaram o cargo que eu alcancei. Mas eu alcancei e eu fiquei orgulhoso. E essa madrugada Deus mostrou para mim como eu era orgulhoso. Sabe? Eu não tinha me dado conta desse orgulho, sabe? Poxa, tipo, passar por brasileiros que eram pessoas da minha terra, da minha nação, às vezes ignorava, sabe? Às vezes achava que era melhor do que eles. E não era. Nunca fui melhor do que ninguém, né? Se não fosse pelo meu orgulho também, hoje eu não estaria aqui. Porque com o meu orgulho, quando o pastor me levantou como diácono, né? A gente ali em Ugak, fazendo a obra do Senhor, eu saí dos andaimes, fui para a fábrica para alcançar vidas, né? O salário lá de cima caiu lá para baixo, já mudou as coisas, mas sempre firme com o Senhor, nunca deixando de dizimar, nunca deixando de ofertar, sabe? Porque o Senhor sempre supriu minhas necessidades. Mas chegou uma altura, um patamar, eu me achei que o pastor estava fazendo algo errado. E eu cheguei para ele e coloquei, eu nem lembro agora o que é, não me pergunta, eu não me lembro, mas sei que eu coloquei para ele, e ele não aceitou a minha posição. E eu fiquei revoltado. Falei, sabe uma coisa, eu vou voltar para os andaimes, e eu vou sair da fábrica, vou parar de ganhar almas, eu vou parar de levar o pessoal para a igreja. Eu ia caminhar, eu tinha uma Y, quem teve Y sabe, cabe 7 pessoas, né? Eu botava 14 dentro dela. Ia com o carro lotado para a igreja. Isso quando não fazia 2 viagens. Então, eu deixei aquele negócio no meu coração e eu fiquei com aquele orgulho, assim, sabe? Porque eu me achei melhor, porque eu tinha condições de voltar para os andames e ganhar um salário melhor do que antes. E quando eu fui atrás do serviço de voltar para os andames, me ofereceram o serviço lá em Kobe. Falei, sabe da coisa? Deixa eu ir. Vamos sair fora daqui, né? Por quê? Porque o meu orgulho tinha dominado eu. E eu fui embora para Kobe. Ficamos lá 5 anos, né, ué? 5 anos do meu ministério parado. Você sabe que eu acho que eu fui o diácono mais longo da missão apoio. Acho que eu fui o diácono mais longo da missão apoio. Até eu chegar ao presbitério, demorou tanta gente. Eu vou dizer para você, pessoas que eu discipulei viraram diácono e eu fiquei no mesmo tamanho. Mole. Então, por quê? Porque o orgulho me comeu, o orgulho me mudou minha maneira de pensar. Eu me achava melhor. E fui para Kobe, fiquei ali em Kobe um tempo, aí saímos de Kobe, viemos para Caria, chegamos em Caria, fiquemos mais, acho que uns 8 anos ali. E quando saímos de Caria, eu deixei uma célula com 30 pessoas, muito mais do que a gente está aqui. E eu sempre, poxa, né? Aí quando eu fui conversar com o pastor Santos, para a gente vir para cá, ele falou assim, volta para onde você caiu. Na hora eu não entendi. A Maria falou, nossa, nós voltamos onde a gente caiu, né? Mas Deus ministrou, realmente foi junto com o pastor Carlos que eu caí, porque eu fiquei revoltado, guardei aquele rancor no meu coração. Não, porque depois do tempo eu pedi perdão para ele, mas não é mais a mesma coisa. O perdão, eu pedir perdão foi uma coisa, mas eu tinha que voltar. E glória a Deus, porque estou com vocês hoje, que se eu não tivesse aquele rancor no meu coração, eu estava lá em Comar, em Ugak, cuidando da igreja de Ugak, porque o pastor Carlos, o desejo dele era sair da igreja de Ugak e deixar eu, e eu não sabia. Né? E o Jason, quando ele entrou na igreja, era o irmão. Chegou doidão, cabelão comprido, bem jovem, e a gente discipulou ele, a gente ganhou, conquistou a Mônica, e virou diácono, virou presbítero primeiro do que eu. Você vê como que é o orgulho. Virou presbítero primeiro do que eu. Era para mim estar lá cuidando do Ugak. E eu estava junto com ele. Mas tem males que vêm para bem, né? Deus escreve as coisas certas, né? Eu errei, mas Deus me deu o seu perdão e me deu a sua correção e eu recebi. Então, quando a gente tem esse orgulho de admiração, a gente se acha que é melhor que os outros, sabe? A gente comete um grande pecado. O orgulho de se admirar é porque a gente se acha melhor. Eu fico imaginando se a Camila começasse a achar que ela é a melhor tecladista que ela tiver aqui. Pouco tempo ela cai. Pouco tempo ela cai. Porque ela não é melhor do que os outros que estão ali. Os outros podem não saber tocar teclado. Mas ela não é melhor que ninguém.
Não é porque ela fala o Nihongo melhor do que eu, sabe, que ela é mais especial do que eu. Não. Por isso que nós somos uma família, nós somos todos iguais. Deus, Ele nunca olha nós assim, ó. Deus olha nós assim, todos iguais. Independente a sua idade, independente a sua cor e a sua nacionalidade, não é verdade? Então, a gente tem que tirar esse orgulho de ser melhor que o outro. Ninguém é melhor do que o outro. Estava falando para o Sadal, agora há pouco aqui, aí onde fui convidado para ser intérprete na prefeitura. E eu recusei, só pelo fato de ficar sentado e atendendo telefone. Aí você fala assim, poxa, mas você fala tão bem japonês? Não falo tão bem japonês, mas eu falo. Eu entendo, eu me viro. Mas não serve. Só que o meu Nihongo não chega aos pés o que ela fala. O que minha filha fala, vixe, eu perco longe. Acho que não dá uns 10% do que ela fala. Mas o pessoal fez entrevista, viu que eu falava o suficiente. Não, esse negócio de ficar sentado aí para ficar atendendo telefone, isso é coisa para mulher, isso não é coisa para homem, não, quero não. Né? Mas eu não mergulhei com isso mais. Porque eu me coloquei, eu aprendi a ver que, às vezes, a gente tem uma qualidade, Deus dá um dom para a gente aprender certas coisas, para ajudar os outros que não se conseguem. Porque tem pessoas que não conseguem aprender o japonês. Eu conheço várias pessoas que tentam. Gente, a minha filha mais nova, vocês não conheceram, ela ficou um mês inteiro, um mês, todo dia me ensinando a escrever a I, U, E, O em hiragana. O dia que ela parou de me ensinar, 3 dias depois, ela falou, pai, vamos estudar de novo. Como que escreve, pai? Eu não sabia mais. Até hoje eu não sei escrever hiragana. Eu sei ler o katakana, sei escrever um pouquinho o katakana, mas o hiragana não entra. O negócio é muito redondo para mim, não vai. Né? Mas a gente tem que tirar esse orgulho de admiração em nossos corações. Né? É um grande pecado. Né? Então, vocês anotaram aí? Vamos para o terceiro, que hoje é dia de Santa Ceia. A gente não quer terminar muito tarde. Né? E eu quero que você vai ter um período de oração. A Camila depois vai estar solando um louvor no teclado, porque ela é uma grande tecladista. Né? Mas hoje é dia de a gente se colocar na cruz. Tudo isso. Porque o Senhor nosso Deus, Ele se faz presente aqui. Ele veio até aqui hoje para trabalhar no meu coração e no seu coração. Às 2h40 da manhã, Ele veio até mim e me acordou e eu levantei e pensei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Senhor, eu comecei a colocar porque não foi um desejo de ir no banheiro, não foi um desejo porque estava passando mal, foi algo assim que Deus me acordar. E vou dizer para vocês, sabe a palavra que Deus me deu para mim? Foi o Salmo 51 que o irmão me deu. Cria em mim um coração puro, Deus falou comigo. E eu comecei a ler aqueles salmos e Deus cria em mim esse coração puro. E eu comecei a orar. E a minha esposa lá roncando do lado, e eu orando do lado dela, ela roncando. Quer dizer, ela não ronca, né? Ela dormindo, né? Estou brincando com ela. Mas ela do lado. E Deus ministrando tudo isso. Esse orgulho que eu tinha no meu coração. Que eu deixei crer. Porque hoje, o pastor Carlos colocou eu na frente aqui. Porque Deus já preparou meu coração. Deus tirou isso do meu coração. E já era para mim estar aí crescendo, ser um presbítero há muito tempo. Já era para mim estar no pastorado há muito tempo. Era para mim estar cuidando de uma igreja há muito tempo. Mas o rancor, o meu eu de me reconhecer que eu era melhor que os outros, é que estragou comigo. Isso acaba com qualquer um de nós. Então nunca deixe isso crescer no coração de vocês. Você é uma grande tecladista, mas nunca você vai ser superior a ninguém. Se iguale. Não se ache. Quando alguém vem te exaltar, receba como um elogio. Mas não deixe aquilo subir no seu ego, porque muitas vezes a gente deixa subir para o ego. Né? Poxa, pastor Carlos botou o presbítero Itamar na frente e subiu para o ego. Sou melhor que o presbítero Roberto, não sei o quê. Não sou melhor do que ele de jeito nenhum. Tanto é que hoje a Santa Ceia eu pedi para meu auxílio, me ajuda. Que é a minha primeira Santa Ceia que eu vou ministrar hoje, com muita alegria e com muito temor em Jesus. Amém? Vamos para o terceiro, então? Orgulho. Qual que foi o primeiro mesmo? E o segundo? Oh, vocês estão guardando, vocês estão escrevendo, né? Então, o terceiro é orgulho com preconceito. Nós vamos ler lá em Lucas 18, 11.
Em Lucas 18:11. Aleluia, glória a Deus. Em Lucas 18:11 diz assim, a minha versão diz assim, a sua se tiver alguma coisa diferente, mas são de versão para versão, às vezes muda, né? Diz assim, um fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Eu só li só essa parte aqui, porque se você ler não vou ler toda a história, mas ele estava se referindo a uma outra pessoa que estava ali orando ao seu lado. Ele se colocou como um homem que ele é superior aos outros. Ele tentou humilhar uma pessoa com seu orgulho, não é verdade? Como que ele falou ali? Deus, eu te agradeço, porque não sou como um homem, como os outros homens. Como que ele não é como os outros homens? Como que você não é igual aos outros? O que você tem de especial do que os outros? Você não tem nada de especial. Eu sei que eu sou muito mais bonito que todos vocês juntos, mas não sou mais especial que vocês. A minha beleza supera tudo isso, né? Mas eu sei que vocês me amam do mesmo jeito, mas... A Camila acha bom, né, Camila? Né? Mas ele orava, ele se achava melhor que os outros. E nós não podemos se achar melhor que o outro. Principalmente no nosso lar. Nunca o homem, vós homens, escutam só. Eu não puxo sardinha para as mulheres, não, mas eu sempre falo, eu sou feminista, não sou machista, não. Nós homens temos que aprender a realmente, a como cuidar das nossas esposas, sabe? A não ter preconceito com nossas esposas. Preconceito, poxa, mas eu não tenho preconceito com a minha esposa. Sonda seu coração, que você vai ver se não tem ou não tem. Porque muitas vezes a gente se acha, às vezes, superior a elas, e nós não somos superior a elas. Eu falo que eu hoje estou de pé em Cristo Jesus, graças à minha esposa, porque ela dobra o seu joelho e ora por mim. Porque ela paga um preço de oração. Vou abrir um parênteses aqui para contar um testemunho para vocês, para sair fora do texto aqui. Mas não se perca no texto, tá? Um belo dia eu estava em Osaka e a gente morava em Gifu. E eu fui trabalhar em Osaka, ficar uns dias lá trabalhando, nos andaimes. E eu estava mexendo com um caminhão crane. Vocês sabem o que é um caminhão crane? Aqui que tem um guindaste na frente, assim. Você junta, pega as peças, muda para lá e para cá. É um caminhão crane, que está embutido em cima do caminhão. Então, é o caminhão crane. Chama de Unico. Né? E eu estava trabalhando aquelas alavancas, para daqui para de lá. Peguei a peça de cima do caminhão, era a última caixa de peças de andaime. No que eu fui levar para frente aqui, o caminhão fez isso aqui, porque o caminhão ficou vazio. E eu nem me toquei. Em vez de eu trazer para cá, eu tinha que ter jogado na frente. Eu não ia virar. Mas eu trouxe o braço do guindaste, eu veio para frente e veio aqui. E eu estou mexendo aqui, o caminhão só fez assim. Isso era quase 3 horas da tarde. Mais ou menos pelo horário que ela falou. Aí o japonês gritou para mim e falou assim, não, vai cair, né? E já gritou aquele berro de japonês já escandaloso, né? Aí eu já bati a mão na alavanca sem querer, não sei que jeito que foi lá. O negócio caiu no chão e o caminhão voltou. Aí eu fui, acabou meu serviço e tal, mas aquilo passou despercebido na minha mente, né? Como se fosse uma coisa normal. E a gente foi embora, acabamos o serviço, foi embora, a gente não tinha banheiro para tomar banho no alojamento, acho que aqueles ofurô que tem lá em Osaka, porque foi bem na época do Dishin, né? Então a gente ia lá, então achava aqueles... Não é onsen que fala, né? A gente ia lá e tomava um banho lá, né? Aí o japonês foi tomar banho e falou, Tamar, Abunakatana aqui, ó. Eu falei, é perigoso. Eu falei, mas por quê? Não, eu vi aquele caminhão em cima de você. Eu vi você amassado debaixo daquele caminhão. Quando eu vi aquele caminhão quase 100% virado, eu não sei como que você bateu na alavanca ali e o caminhão voltou normal. Para mim, eu não vi tudo isso. Mas quando você está no trabalho, às vezes você não percebe. Mas quem está de fora percebe. Por isso que eu falo, no relacionamento, no casamento, quem está de fora enxerga o problema do outro. Sabe? Mas às vezes não enxerga o seu. E a gente tem que aprender a enxergar o nosso. Aí eu liguei de noite para minha esposa. Falei, Marina, conversei com ela, tudo dela chegou no assunto. Falei, hoje a gente aconteceu uma coisa estranha, um acontecido.
E comentei com ela isso. Ela falou, Rita, que hora que foi? Eu falei, foi antes do que o quê? Então, era umas 2h30 para 3 horas quase já, né? Ela falou, Rita, era umas 2h40 mais ou menos. Deus me fez eu parar de fazer tudo aqui e orar por você. E eu comecei a orar, interceder e repreender qualquer tipo de acidente na sua vida. Então, você vê, ela, eu não sou melhor do que ela, porque eu sou presbítero, ela é uma diaconisa. Mas ela pagou um preço de oração. E se ela não pagasse preço de oração por mim no dia a dia, e não desse ouvido ao que Deus fala, será que muitas coisas eu estaria aqui hoje? Né? Será que muitas vezes nós homens se colocamos melhores do que nossas esposas? Né? Ou será que eu me coloco às vezes melhores que meus companheiros de trabalho? Ou com meus irmãos da igreja? Ou com meus parentes? Ah, eu sou crente, eu sou convertido, eu vou para o céu, aqueles meus primos tudo para o inferno. Misericórdia. Eu não sou melhor do que eles, eu tive naquela vida que eles vivem hoje, eu vivi ali. Eu era um bêbado, eu era um viciado em cigarro, já fui fumante de droga. Então não cabe a mim ter preconceito daquelas pessoas. Não cabe a mim a julgar eles e falar, ah, você é um viciado, vai morrer, vai para o inferno. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém. Não cabe ao um ser humano falar que ele é homossexual, vai para o inferno. Não cabe a mim e para você. Isso é preconceito. Isso é orgulho e preconceito. E é o orgulho que acaba conosco. Nos separa de outras pessoas. Nos afasta das pessoas. Nos afasta do nosso relacionamento no dia a dia. Nos afasta dos nossos filhos. Nos afasta de tudo da sociedade. Eles não querem nem vir para a igreja. Por causa de orgulho. Sabe? Orgulho preconceituoso é terrível. Nem na casa do Senhor a gente quer estar por causa de orgulho. Eu não vou. Eu não gosto da Camila. Eu não vou lá. Camila tocar teclado, eu não sei tocar. Está me humilhando. Misericórdia, né? Peguei você hoje para Cristo, né? Mas é preconceito. Nós não podemos ter esse preconceito. Nós não podemos ter isso em nossos corações. E nós não podemos deixar isso acontecer. Eu vou contar um outro testemunho meu de preconceito. Antes, né, não vou contar toda a história, mas antes de eu estar com o pastor... Eu me converti com o pastor Carlos, né? Mas eu fiquei, antes de entrar na Missão Apoio, eu fiquei numa outra igreja, né? Que era do irmão da Marina, da minha esposa. E um belo dia, num culto, a gente não tinha igreja naquela época, e a gente estava na casa dele, devia ter aqui umas 20 pessoas, mais ou menos. Nós estávamos orando e tal, aí o irmão da Marina, um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus. Aí ele falou assim, gente, na bênção final lá, ele falou assim, Deus está me falando aqui que Deus vai recolher um de nós. Deus vai recolher alguém aqui. Só que ele não falou nome, não deu dica nenhuma. Ele falou que Deus estava falando para ele que Deus ia recolher um. Eu, cheio de preconceito, falei, poxa, eu dizimo 120 mil por mês, 150 mil por mês, eu não vou. Deus não vai me levar eu. Por quê? Eu olhei para o irmãozinho para o meu lado, que era o mais simples que estava no nosso meio. Eu falei, nossa, ele está fuzilado. É esse que vai, né? Se julga. Eu olhei para ele e falei, gente, eu não vou citar nome, tá? Eu olhei para ele e falei, nossa, coitado desse camarada, ele vai fritar, viu? Porque você olha o que a pessoa faz, você olha que às vezes a maneira da pessoa ser, você julga, você é preconceituoso. Eu achava como ele, tipo assim, não era um homem que buscava fervorosamente, que nem eu buscava a Deus, que nem eu orava a Deus, ou como eu fazia. Ele era um cara calmo, quieto na dele. Eu falei, esse vai fritar, é ele. Aí o pastor entregou o recado, fez a oração, deu a bênção apostólica. Falei, vamos embora, pode dar seu abraço no seu irmão. Eu tinha um rapaz que começou a trabalhar comigo, ele é mais alto que eu, dessa altura. Hoje ele é diácono da Missão Apoio de Toyota. Mas ele está trabalhando em Hiroshima. E eu fui dar um abraço nele. No que eu abracei ele assim, Deus falou assim, isso, abraço, porque o último abraço que você vai dar nele é você.
Nossa, gente. Eu vou falar para você, hoje, chegou a arrepiar. Eu tremi que nem uma vara verde. Eu tremi. Falei, não é possível, Deus não é isso comigo. Eu abracei ele, aquele abraço apertado, aquele abraço assim. E eu não queria largar o irmão, porque eu falei, se eu largo ele, eu vou, né? Se eu largo ele, eu vou. E Deus falou assim, abraça. E cada um que eu abracei, Deus falou assim, é o seu último abraço. Eu falei, meu Deus. E aquele eu fui embora triste, com o semblante caído, sabe? E chegando em casa, eu peguei meu telefone, liguei para o meu irmão da Marina, falei, pastor, você pode vir aqui em casa hoje? Você está ocupado? Não. Pode vir aqui em casa hoje? Posso. Na verdade, eu queria falar com você. Falei, vixe. Aí ele veio lá em casa, e aí eu falei para ele assim, olha, a pessoa que Deus te revelou lá sou eu. Ele falou, eu sei. A maior simplicidade assim. Eu falei, nossa, e eu, coração a mil. Vou dizer para você, é triste quando você é escolhido para morrer. Sabe? Agora, quando você é escolhido para viver é diferente, mas quando você é escolhido para morrer, seu coração fica a mil. Aí ele falou assim, Tamar, você fez algo que desagradou a Deus, você fez algo que eu não sei, que desagradou e Deus não aceita. Aí eu quero que você pare e pense. E eu vou dar uma dica para vocês, eu vou contar para vocês o que eu fiz, para você não cometer o mesmo erro que eu fiz. Tá? Vocês querem essa dica? Ou quer que eu fique quieto? Se vocês quiserem a dica, eu conto. Conta, então tá bom. Ainda bem que a minha esposa, ela sabe, né? Eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, esse mês eu preciso de um dinheiro a mais. Mas não estava fazendo barganha com Deus. Eu sabia, mas eu precisava realmente de um dinheiro a mais, né? Tinha umas contas lá para pagar mais, coisa e tal, para daqui, imposto. Falei, Deus, eu preciso de 1.600.000 no meu pagamento. Mas o que vinha mais desse 1.600.000, eu quero comprar de roupa ao meu pastor. Terno, gravata. Ele, amém. Meu salário veio 1.900.000. Os outros 300 eu gastei. O meu 1.600.000 supriu minhas necessidades, meu mês de comida, minhas despesas de casa, tudo, né? Minhas vaidades. Os outros 300 eu apliquei nessa vaidade também. Quando você faz um propósito com Deus, que nem esse que a gente fez sobre esse aqui, ó, sabe? Você faz de livre e espontânea vontade. Deus não obriga você a fazer um propósito com Ele. Então, Deus, quando a gente se coloca e faz um propósito com Deus, a gente tem que cumprir. Porque se Deus não cumprir, as consequências vêm. Deus não barganha com ninguém. Mas também Ele não brinca. Ele supriu minha necessidade. Ele me deu o que eu precisei. E me deu com abundância. Eu podia comprar 300.000 de roupa para o meu pastor e eu ia ser muito mais abençoado do que tivesse gastado aqueles 300.000 com outras coisas. Então, quem perdeu fui eu. Quem perdeu fui eu. Aí ele falou assim, e eu me arrependi, pedi perdão a Deus, eu orei com ele ali, e ali a gente chorando num fogo puro ali, Deus mostrou para ele assim, aonde que Deus ia me recolher. Eu vou acabar toda a história, porque senão vocês vão ficar sem saber. E ele mostrou, Deus mostrou para ele onde eu ia ser recolhido. E eu falei, esse lugar amanhã eu tenho que passar. Eu falei, nossa, e agora? E o caminho que eu sabia para ir para a obra era só por ali. Eu falei, amém, mas... Ele falou, não, pode ir tranquilo. Se você pediu perdão, você está arrependido. E Deus te perdoou, então você vai. Aí esse irmão grandão que trabalhava comigo, a gente foi. Tocando louvor no caminhão, pá. Aí chega lá em Hiroshima, tem aquelas tables lá, assim, que você anda, de um lado é barranco, do outro lado é barranco com rio, e você vai andando aquelas quebradas assim, você passa de caminho, passa um carro, você parece que vai cair. Sabe? O negócio ali é estreito. Não é verdade? Ali é estreito. Lá em Hiroshima, você conhece, né? Hiroshima, aquelas quebradas ali, né? Você mora nas quebradas ali também. Não morou lá? Vocês moraram ali também, não morou? Não? Foi trabalhar, né? Então, ali em Hiroshima tem essas tables, né? Aí eu falei para o irmão que trabalhava comigo, falei, olha,
o acontecido era para acontecer lá na frente. Naquela curva onde tem aquele tatemono lá, né? Aquela construção lá. E naquilo, tinha uma subidinha assim, entrou um carro na nossa frente. E aquele carro não andava, gente. E eu chegava em cima do caminhão e o cara não andava. E eu chegava tipo, forçando o cara para andar, né? E o cara não ia, você não pode buzinar, porque ele está andando a velocidade permitida. Se você buzina, você está errado. Mas não custava nada, não. Né? Frear, e o cara não andava. E aí a gente foi. Fez a curva, passamos pelo local e eu falei, é aqui, Fernando. E aquilo eu arrepiei, comecei a chorar. E passei, e aquele carro me segurando, e foi. Gente, foi passar aquele lugar, aquele carro, ó, se empirilulitou. Vazou. Como se ele estivesse andando numa Ferrari, sumiu da minha frente. E eu fui embora. Aí depois eu fui entender. Era um anjo guardando a minha vida. Foi ali que Deus me deu meu livramento, porque eu me arrependi do que eu tinha feito. Então, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de arrependimento porque eu sei que no meio de nós tem, eu sei que em nossos corações tem esse tipo de orgulho. E a gente tem orgulho com preconceito, né? A gente tem orgulhos que, né, como eu falei, com rancor. Orgulho com que é o segundo lá, com admiração, né? E a gente tem que colocar tudo isso aos pés do Senhor. Para quê? Para que o nosso relacionamento com o nosso irmão, com nossas pessoas do nosso lado, se vai bem. O nosso casamento tem que ir bem. A nossa união tem que ir bem. A nossa família tem que ir bem. Não pode ter isso no nosso meio. Sabe, é tão bom quando você vem para a casa de Deus, você, a sua esposa e seus filhos. Como é bom, eu tenho certeza que a alegria de um filho hoje convertido é ver o pai e a mãe na igreja. Eu tenho certeza que a alegria da minha esposa é ver eu hoje pregando aqui na frente, porque há uns anos atrás eu estava em casa tomando cachaça até umas horas, para segunda-feira ir trabalhar. E fazendo ela de empregada, ainda para fritar linguicinha para gente comer com cachaça. Eu e um monte de japonês. Hoje não precisa, hoje vem mais cedo para a igreja, 13h, está aqui. Ela ministra mulher única, a gente fica aí. Eu e o Fábio, meu filho, que Deus me deu aqui, a gente fica cuidando das crianças. Hoje eu larguei na mão dele. Falei, segura a bomba aí, né? Mas a gente está aí, hoje é diferente, a alegria nossa é outra. Né? Então os preconceitos a gente tem que colocar para fora, o orgulho a gente tem que deixar de lado. Deixar esse orgulho, essas coisas que acabam comigo e com você. Ele destrói a nossa vida. Ele destrói o nosso lar. Né? Para encerrar, eu quero que você abra lá a sua Bíblia lá também, em Provérbios capítulo 3. Vamos andar rápido, porque senão... em Provérbios capítulo 3, 7, diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Por que Deus está falando isso? Ele está falando para nós dois, nós todos. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, não se ache, você sabe melhor que tudo. Mas tema o Senhor, evite o mal, evite essas coisas na sua vida. Evitamos esse orgulho em nossos corações. Vamos colocar isso de lado. Em Lucas 14, 11, só anota aí, diz assim, porque é o mesmo que a gente leu lá em cima, porque todo que se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, quando você se humilha nos pés do Senhor e se reconhece que você tem isso que eu falei para você hoje, e coloca na presença de Deus, e coloca nos pés de Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz por mim e por você, e lá na cruz Ele levou tudo isso. E lá na cruz Ele carregou. E se você colocar hoje, Ele perdoa. E Ele tira isso do meio de nós. Mas como o Provérbios falou, evite o mal, não deixe isso voltar no seu coração. Fuja disso. Quando esse orgulho vinha ao seu coração, fuja. Isso não é de Deus, não pertence a você. Porque Deus quer você diferenciado dos outros. Para que as pessoas que estão aí fora possam ver diferença na minha e na sua vida. Porque o irmão que está sentado ao seu lado possa enxergar em você uma diferença. Porque as duas irmãs, elas possam olhar uma para a outra e ver diferença, que não são orgulhosas. Que o marido possa olhar para a esposa e não ver que elas não são orgulhosas. É isso que Deus está falando hoje, nessa tarde. Então eu quero que você, nesse momento, a Camila vai solar um louvor para nós aqui, o Negai.
Eu não vou fazer convite para você estar aqui na frente, mas o altar está aberto. Você pode vir, você pode dobrar seu joelho aqui na frente, como você pode dobrar seu joelho ali onde você está. E eu queria que você orasse a Deus. Eu sei que você tem de tudo que eu falei, né? Você tem isso no seu coração. Eu tinha, algumas coisas eu tive. Essa madrugada eu tive que colocar aos pés do Senhor, porque não teria condições de vir até aqui e ministrar tudo isso que eu falei para vocês se eu não colocasse em primeiro a Deus, a minha vida. O meu orgulho diante de Deus. O meu orgulho. Amém? Vamos dobrar nosso joelho.